Boa noite, gente. Boa noite. Vamos então para a nossa penúltima lição do discipulado, né? Para mim está sendo uma experiência muito interessante, porque a gente sempre foi ministrado, né? Ao longo de todos esses anos, a gente sempre foi ministrado acerca dessas questões. E quando a gente está aqui na frente para ministrar, é uma outra situação. Então vocês não têm ideia do quanto que eu tenho aprendido. Esse pequeno tempo que a gente fica aqui, que a gente ministra, o quanto que a gente aprende, né? Eu louvo a Deus por isso, porque estamos chegando ao final, né, da primeira edição do discipulado. Vocês são os primeiros, né? Alguns aí começaram praticamente no início aí e tal. A Rosa eu acho que é uma das que mais fez, assim, que estava com a gente das lições. Acho que eu a dona Brigitte uma, também. Né? Eu estava em Urubici. Isso, a dona Brigitte também. Olha que a Fátima vieram no início, depois vieram... Depois pararam, né? Mas entra Nós lá. paramos, Aí depois agora voltaram. voltamos. Ah, eu não... Agora, para responder as questões, já não respondi nada. Então, Nem vou perguntar. Depois o Gustavo dá assessoria aí pro Porque... galera, né? No finalzinho é importante, né? Fazer os feedbacks. Aí a gente encerrar isso aí. Amém? Amor, faz uma oração aí para nós. Pai Celestial, nós te louvamos por esse dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas, Pai. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estudar a Tua Palavra, Senhor, de entender alguns princípios que o Senhor está ministrando no nosso coração. Senhor, queremos abrir o nosso coração para Ti, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa ministrar, que nós possamos entender, Senhor, de uma forma prática, de uma forma fácil, Senhor, aquilo que o Senhor quer passar para nós. Senhor, obrigado, Deus, obrigado por esse momento, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela vida dos meus irmãos. Senhor, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 5 ministérios. Vamos então falar, isso foi uma lição que foi incluída, né, no rol das que a gente já tinha, porque é muito importante nós entendermos que todos nós somos chamados para o ministério. Jesus, ele nos criou, né? Ele sempre colocou, a palavra de Deus diz que ele chamou uns para. Então, todos nós temos um ministério, ou um ou mais, né? Mas a gente se move em um específico. Hoje quem vai dar aula para vocês é o capelão, não é o pastor, né? Estava na rua aí hoje. E vamos lá. Objetivo: ensinar então a função e o relacionamento dos 5 ministérios com a igreja. Nessa parte falaremos sobre os ministérios apostólico e profético. Então hoje nós vamos falar sobre os 2 primeiros ministérios, que são muito parecidos, que é o apostólico e o profético. Então vamos lá, o que são dons? Primeiramente, são presentes dados por Deus. O pessoal já vai abrindo lá, né? Já vai pegando o bizu. Um abre lá em 1 Coríntios 12, o outro abre em Romanos 12, o outro já pode abrir Efésios 4. Aí nós já matamos essa primeira parte aí. Eu vou ler o primeiro, então. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então nós temos ali, né, segundo essa palavra, ela nos mostra que nós temos aí 3 tipos de dons. Nós temos os dons operacionais, os ministeriais e as manifestações, né? Vamos ver aqui cada um deles, né? Então, os dons operacionais, né, que são concedidos por Deus Pai, lá em Romanos 12, quem abriu lá para nós? Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos aos ministérios. O que ensina, esmerece no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Olha só que interessante. Então nós temos o ministério profético e nós temos o dom de profecia. São diferentes. São diferentes.
Certo? Então nós temos o ministério profético, a gente vai falar hoje sobre o ministério profético, e nós temos o dom de profecias. Né? Que as pessoas podem profetizar, mas não significa que seja do ministério profético. Tá? E eles são concedidos por Deus. Então tem vários tipos de dons lá. Né? A gente viu lá, tem o dom de misericórdia. Qual que é esse dom de misericórdia? É um dom, por exemplo, né, que leva a pessoa a se mover de forma incondicional por outro. Misericórdia. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos irmãs aqui que se movem, né, fazem um bolinho à tarde durante a semana e se movem para o outro lado da cidade para atender uma senhorinha, outra senhorinha não. Isso é misericórdia. Isso é um dom. E não são todos que têm, não são todos que exercem, que não entendem que isso é um dom que Deus deu. Tem um outro, né? Tem um outro dom de profecia. O que é o dom de profecia? O dom de profecia é a pessoa, ela profetiza, ela recebe, né, algumas profecias e ela fala sobre aquilo, né? Ela profetiza, né, algumas profecias, mas ela não tem, digamos, na vida dela, não é a base da vida dela o ministério profético, mas ela pode ter o dom de profecia. A gente vê, por exemplo, na palavra de Deus que o primeiro rei que teve, que foi o Saul, por exemplo. Saul, ele chega lá, não sei se foi Saul ou foi Jeú. Jeú foi antes de Saul ainda. Não, Jeú foi um juiz. Jeú foi um juiz, não foi rei. O primeiro rei foi Saul. Aí Saul chega num lugar lá e ele começa a profetizar junto com os profetas, e ele começa a profetizar, mas não se sabe, né? Ele não era profeta. Saul não era profeta, né? E ele chega lá e ele começa a profetizar. Né? Então, é um dom, né? Que tem. Tem um outro dom que fala também, o dom de línguas, por exemplo. O que é o dom de línguas? Falar em línguas é um dom, um presente que Deus nos concede, visando o quê? A edificação de si, né? Você se edifica a si mesmo orando em línguas, né? Fala mistérios com Deus, né? Declara coisas, libera coisas no reino espiritual. Então são dons concedidos por Deus Pai. Aí temos os dons ministeriais, que são os ministérios, né? Efésios 4:11, quem lê para nós lá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso, então nós temos ali os 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então a última lição, que vai ser na outra semana, vai falar sobre os outros 3 ministérios, que é o pastoral, o ministério evangelístico e o ministério de ensino, que é o de mestre. Tá? Então temos 5 ministérios. E o que é ministério? Quando se fala em ministério, o que quer dizer ministério? Vocês lembram? A gente já falou sobre isso. Quem lembra o que é ministério? Ministério é trabalho. Serviço. Né? Ministério é trabalho. Aqui também está. A gente já falou sobre isso, mas tá lá. Então quando você tem ministério, não é ali fala também sobre cargo, mas é muito mais do que isso. Além de ser um cargo, é algo que Deus te deu para você trabalhar, não é só exercer. Não é só dizer que tem. Você tem que produzir frutos. No reino de Deus, o reino de Deus não é, ao contrário do que muitos pensam, né? O reino de Deus não é repartição pública. O reino de Deus é algo sério, estabelecido pelo próprio Senhor, e que Ele chama aqueles que, né, que Ele deseja, e Ele cobra. Né? A coisa é violenta. 1 Coríntios 12 lá, dons ou manifestações concedidos pelo Espírito Santo. O que tem lá? A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, ainda a outro, interpretação das línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e Ele as distribui individualmente a cada um conforme deseja. Olha só, os dons do Espírito. Então ele fala dons de línguas,
dons de interpretação de línguas, temos dons, né, de sabedoria, dons de discernimento do espírito. Então tem outros dons. Cada dom é um dom visando um objetivo específico, visando algo específico na vida da pessoa. É como se fosse uma ferramenta que Deus te dá para o reino espiritual. A gente tem um exemplo, né, do Alex. O Alex, ele tem o dom de discernimento do espírito. Ele sabe quando tem algumas coisas acontecendo, ele vê, ele consegue ver, na verdade ele consegue ver, e quem discerne é a Paty. A Paty é que tem, os dois trabalham juntos ali. Um vê e o outro diz qual que é. Então, muitas vezes eu não tenho esse dom, e a gente sabe que tem alguma coisa ali se movendo em algum lugar, eu pego ele, eu peço ajuda dele. Mano, vem cá porque eu preciso da tua ferramenta. Não sei, não tenho isso. Aí ele vai lá e é usado por isso. Já usamos esse dom algumas vezes, né? E a gente vê assim como Deus se manifesta, né? E isso visando o quê? Trazer vida, gerar justiça, gerar o propósito de Deus na vida das pessoas. Então se você vai, por exemplo, você vai ter um dom de conhecimento, dom de sabedoria. O que é o dom de conhecimento? Deus, ele revela o coração de alguém para você. Então ele abre, você está lá com uma pessoa e Deus começa a falar tudo que está dentro daquele, parece que ele abre assim. E você começa a ver aquele coração. A pessoa passou por isso, aconteceu. Mas por que Deus faz isso? Se mesmo que ele quer dedar a pessoa, quer humilhar a pessoa, ou quer expor a pessoa? Não. Porque ele sabe que você, com base nesse conhecimento, aí você tem um outro dom que é ligado aí, que é o de sabedoria. A sabedoria vai dizer o que fazer com isso. É como se fosse um raio-x, um raio-x que escaneia a pessoa, diz qual o problema, e o outro dom vai dar o prognóstico. Depois que deu o diagnóstico, vai dar o prognóstico, que é o quê? Como curar isso. Então um é o dom de conhecimento e o outro de sabedoria. Então Deus, ele te revela o coração da pessoa, e o de sabedoria vai dizer o que fazer com isso, com essa dificuldade, com esse problema. E você começa a falar. Mas a pessoa diz, ninguém sabia disso, como assim? Então Deus te dá isso, né? São dons, visando o quê? Gerar vida, gerar justiça, gerar o mover de Deus aí, principalmente para o incrédulo. Tá? Os dons geralmente não são para a igreja. Os dons são para o incrédulo, exceto alguns, né? Por exemplo, o orar em línguas, oração em línguas não é para o incrédulo. Orar em línguas é para a igreja, edificação sua, né? Agora o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom você utiliza, né, para a edificação da fé, né, das pessoas. Então a pessoa não crê em Deus, aí você chega lá e diz, pois é, você tem passado por isso. Como é que você sabe? Deus sabe. Ele te ama, por isso que ele está me revelando isso. Mas é por quê? Porque você precisa fazer isso. Né? Ok? Então esse estudo que a gente está fazendo está centralizado então nos 5 ministérios. De Efésios 4, né, os dons, tem ali os dons, mas a gente vai focar aqui, principalmente hoje, né, nesses primeiros 2 aqui. Vamos lá então. Dons ministeriais. Então a gente já leu Efésios 4, 11, 12. Então o que é um ministério? É um cargo, uma profissão, poder executivo ou o governo, o órgão que promove a execução das leis. Então, olhando assim a grosso modo, né, o significado é isso. É um cargo, uma função, quando se fala em ministério. Os 5 ministérios são 5 funções, não necessariamente 5 pessoas. Essas funções estão presentes na obra de Cristo. Disse que é a mão de Cristo, a mão de Deus sobre a igreja. Né, com 5 dedos. Tem até uma figurinha, uma analogiazinha de cada dedo, qual que é cada ministério lá. O dedinho, por exemplo, eu lembro do dedinho. O dedinho é o de ensino. Por que eu ensino? Porque vai dentro do ouvido para tirar, para ouvir a lição. Né? Não, mano, eu não vou com o mindinho, pai. Eu vou com esse aqui mesmo, tá ligado? O profético. Você quer o profético, né? O profético dá a direção. Eu vou com o profético. Não é o que a boca vai nos soltar. É o que dá a direção. Eu vou com o profético dentro do nariz, dentro da orelha. O dedão é o apostólico que toca todos os outros. É o mesmo dedo pra tudo. Né? Toca todos os outros. Eu não lembro aqui agora os outros. Tá? Então tá. Continuando aqui. As pessoas que servem nos ministérios não são pessoas eleitas.
mas pessoas indicadas pelo Espírito Santo. Então na igreja não existe uma democracia. Ah, vamos eleger o pastor? Vamos, que é mais bonito, que é mais legal. Não, é o Deus que chama as pessoas para o ministério. Nem todos vão estar, todos têm um ministério, todos. Tá? Porque Ele mesmo deu uns para, mas nem todos irão exercê-lo na sua plenitude. Ok? Todos têm. Por quê? Porque, por exemplo, se tem um pastor pregando, todo mundo que tem um ministério pastoral vai se identificar com aquela pregação. Dizer, poxa, como eu gosto quando aquela pessoa prega. Por quê? Porque é o ministério dela. Quando vem um profeta, o profeta vem e... né, ai, como eu gosto quando essa pessoa... Por quê? Porque ele identifica com o seu ministério. Mas não significa que ele vai estar atuando, mas ele tem esse ministério. As suas ações em Cristo, né, elas serão edificadas quando ele estiver junto com essa pessoa, ele vai crescendo. O seu ministério em Cristo vai crescendo. Né? Então, por exemplo, eu tenho um chamado, meu primeiro, quando a gente foi ordenado ao ministério, nosso ministério era o pastoral. Isso há alguns anos atrás, 2012, se não me engano. E o Sérgio eles falava assim, por que é pastoral? Porque tudo eu pensava na ovelha. Ah, ovelha é isso, ovelha é aquilo, papapá, era o jeito, né? Não, mas a pessoa é isso, a forma de falar, a forma de conduzir, toda a parte da estrutura dos grupos, toda a parte estrutural do rebanho, eu ficava pensando naquilo, aquilo fluía naturalmente. Naturalmente aquilo fluía. Então esse é um ministério pastoral que fluía da minha vida, né? Aí fomos ordenados ao ministério, e logo que nós fomos ordenados ao ministério, Deus começou a me mover em outro ministério. Foi Jesus, manda um abraço aí. Começamos a nos mover em outro ministério, que é o ministério evangelístico. Porque começou a queimar dentro do meu coração almas lá fora, pessoas que não conheciam a Cristo. E esse chamado começou lá na DED. Foi lá que eu descobri, foi lá que Deus começou a me mostrar o meu chamado evangelístico. Não sabe, a dona Brigitte é uma das fundadoras da DED. Ela está lá na ata, ali, um baita de uma entidade, ela é uma das fundadoras. Olha a preciosidade que nós temos aqui. Então, a gente, lá que Deus foi começando a me mostrar, e começa a fluir, gente, não é algo que você escolhe. Você começa, comecei na faculdade a fazer alguns trabalhos evangelísticos, comecei a falar de Jesus, e Deus foi, então, cada vez mais confirmando. Mas por que Ele confirma? Porque você se deixa usar por Ele. Se você não se deixa usar por Deus, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei o que eu tenho que fazer. Muita gente eu escuto isso. A tal da identidade. Quem eu sou? Onde, como diz o mineiro, onde eu vou? Onde eu estou? Se você não se expor a alguma coisa, você nunca vai descobrir efetivamente qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, qual é o seu papel dentro de todo esse projeto. Você então sempre se expõe. Então eu acho maravilhoso, por exemplo, algumas iniciativas de misericórdia lá, só vai lá, vai fazer visita, faz algumas coisas, começa a exercer aquilo que Deus já tem colocado no coração e Deus vai confirmando, é isso aqui, é isso ali, vamos trabalhar com isso. O pessoal da música não é diferente, vai trabalhando com a música, toca um instrumento, Deus vai ministrando aqui, vai ministrando ali, tudo se liga, tudo é conectado. Mas você tem que se abrir para isso. Hoje eu estou aqui exercendo o ministério de ensino, que também é algo que foi colocado sobre a minha vida, Deus foi trabalhando, e a gente foi montando material, montando na parte pedagógica, buscando na palavra algumas coisas. Isso é um ministério de ensino. Vamos lá então. Ministério apostólico. Vocês entenderam então o que é ministério? Todos têm. Todos se movem em mais do que um, pode ser. Jesus se movia nos 5. Jesus tinha os 5 ministérios. Se você encontrar na palavra, você quer ver Jesus como evangelista, o tempo inteiro falando do reino, falando do reino dos céus. Você vai falar ver ele como profeta? Sempre. Como pastor nem precisa falar, Falar aqui, E como mestre? Falar? Mas como apóstolo? Como apóstolo. Jesus se moveu como apóstolo.
A gente vai entender o que é o ministério apostólico. Vamos lá então. Ministério apostólico significa aquele que é enviado. O ministério apostólico fundamenta a obra na rocha, que é Jesus. Olha só. Por que alguns chamam uns de pastores? Ah, o apóstolo isso, o apóstolo aquilo. Não é que ele é melhor. O apóstolo não é melhor do que ninguém. Mas o apóstolo, ele tem a base do trabalho. O apóstolo, ele estabelece um fundamento que foi dado para ele. Fundamenta a obra na rocha. Então, por exemplo, você vai pegar uma igreja Assembleia de Deus. Você vai encontrar um apóstolo dentro de uma Assembleia de Deus? Não. Por que você não vai encontrar? Porque todas as assembleias seguem uma doutrina que foi estabelecida por um apóstolo. Lá na Rua Azul, em 1900, aí tem um cara lá, não lembro o nome dele. Esse cara foi o apóstolo da Assembleia de Deus. Ele estabeleceu a doutrina, ele estabeleceu a obra de Jesus na rocha. E dali todo mundo foi acompanhando. Então não existe hoje dentro de uma Assembleia de Deus um apóstolo, porque o apóstolo foi quem estabeleceu esse ministério. Ok? Quadrangular, mesma coisa. Tem um irmão lá, que ele foi o apóstolo da quadrangular, o primeiro. O apóstolo é o primeiro. Né? Então ele que começa com uma visão, tal, e assim sucessivamente. Ok? Entenderam? Então o apóstolo é aquele que tem uma visão direto do céu. Não, nós vamos caminhar assim. Deus tem mostrado isso. É o doido. O apóstolo é o doido. É o cara que vai montar uma base de uma igreja. E dessa igreja, então, depois vão aparecendo outras, né? Semelhantes, enfim. Tá? O Pio, por exemplo, lá de Curitiba, é o apóstolo Pio, porque ele estabeleceu a base da aba. Luiz Hermínio também. Né? O Luiz Hermínio também, o mesmo é o apóstolo. Né? Então a gente vê, é o primeiro. Se você olhar para o ministério, dizer assim, poxa, esse aqui, existe outra igreja, quem que fundou isso aqui? Quem é essa visão, esse ministério? Foi fulano, esse cara é o apóstolo. Okay? Paulo foi o apóstolo da igreja cristã. Ele foi o primeiro cara que fundamentou a igreja. Começaram a chamar as pessoas de cristãos, primeiro foi lá em Antioquia, na igreja de Antioquia. Então, entenderam o que é o apóstolo? Então ele recebe a base, ele fundamenta a obra na rocha. É essa aqui é o... Então vamos ver uns exemplos de Jesus como apóstolo? Vamos lá, Hebreus 3, vamos lá. Hebreus 3:1, outro João 5, João 17 e 1 João 4. Por isso, santos, irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Viu? Então Jesus foi o apóstolo de todos os apóstolos. Foi o primeiro. O próprio sangue estabeleceu a obra do Pai. Ok? Quem mais? João 5. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. E se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro, o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensagens a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo. Alegrai-vos com a sua luz. Até 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. É isso aí. Então Jesus mostrando, né, que ele veio para estabelecer uma obra. Ele veio para fazer algo, para mostrar, para dar uma direção, para criar uma base. Mas as pessoas não quiseram, né? João 17. Pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus.
tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que seja um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Amém. 18, né? Isso. Essa foi a oração sacerdotal, né, de Jesus, falando da missão dele, muito clara, né? E ele falando de quem aqui? De quem que ele está falando? Dos apóstolos. Dos De apóstolos. nós. E de você. Dos ministros. Nosso nome está ali. Engraçado que ele fala já ali, né? O único que se perdeu é porque Destinado. Né? Então, ali fala de mim e de você. Então nós temos que entender que essa missão, ela não para em alguém. Ela continua através de mim e de você. Tá? E 1 João 4,9. Quem lê lá? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Viu? Então, essa foi a característica, né, do ministério apostólico. Jesus então se entregou por nós. Ele foi o apóstolo dos apóstolos. O primeiro, que fundamentou a obra na rocha. Ele foi a rocha, né? Fundamentou a obra em si, na sua morte e na sua ressurreição. Tá? Características do ministério apostólico. Iniciador. O apóstolo exerce o ministério iniciador. Não através de iniciativas humanas, mas divinas. Então, quem começa o trabalho é o apóstolo. Ele é que tem a visão de algo específico. Nós vamos caminhar assim. Nós não vamos ter estrutura. Nós vamos prezar pessoas. Nós vamos papapá. Nós vamos... Esse, né, são as visões primeiras. Aquilo que Deus dá para alguém. Ele é o iniciador. Depois, alicerçador. O apóstolo não só inicia, mas alicerça o que iniciou. Ou seja, ele assegura que os propósitos de Deus cheguem a bom termo e sejam demonstrados visivelmente. O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos o discipulado, nós temos os cultos, nós temos os grupos. Então, tudo é o apóstolo que monta a estrutura do projeto. Como que ele vai fundamentar isso? Então, ele tem a visão, Deus dá para ele. Então, como que nós vamos estabelecer essa visão? Eu até esqueci hoje, eu tenho o compêndio ministerial lá para distribuir aqui, eu me esquecendo. Mas eu no próximo, me lembro de trazer alguns aí, que lá explica o quê? A visão do MAP. Como é que o MAP, onde é que o MAP está fundamentado? Quais são as bases do MAP? Né? Para onde nós estamos indo? Onde nós enxergamos, né, nessa obra grandiosa? Para onde nós encaixamos nesse grande grupo, né, nesse grande lugar chamado Reino de Deus? Tá? Supervisor. O apóstolo sempre está atento para verificar se a obra está fundamentada em Cristo. Atos 2,42. É ele quem designa o governo das igrejas locais. Tito 1, 1 Timóteo, e é ele quem zela pela ordem e a disciplina. 2 Coríntios 2, 9 e 13. Então quem quer ler lá? Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, doutrina dos apóstolos. Eles que estabeleceram doutrinas. O que são doutrinas? Existe a palavra de Deus. A doutrina é a prática daquilo que está escrito.
Né? Como é que, por exemplo, a gente fala em amor ao próximo. Como é que se exerce o amor ao próximo na prática? Temos uma doutrina. A doutrina ensina que o amor ao próximo, como é que a gente exerce? Nós temos a comunhão, nós temos a misericórdia, a gente já tem algumas pessoas, nós temos a parte social, nós temos a parte evangelística, a doutrina, nossa doutrina para exercer, expressar o amor ao próximo, né, é feita dessa maneira. Depois, Tito 1,5. Quem lê para nós lá? Um já vai abrindo 1 Timóteo 3. Ah, pode ler lá. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que pudesse em ordem o que ainda faltava se constituísse. Presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Viu? Paulo, né, falando para Tito, né, dizendo, olha, eu estabeleci, Paulo dizendo, ó, coloquei presbíteros em cada cidade, então ele organizando a estrutura eclesiástica de cada igreja em cada cidade. 1 Timóteo 3, 1 a 16. Isso é grande. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao Episcopado. excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hosteleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e o que governe bem a sua própria casa, tendo os filhos sob disciplina e com todo respeito. Até o 16. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e o governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois o que desenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justas preeminências e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder à casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplando por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Aí tá bom. Então ali fala sobre presbíteros, bispos, diáconos, né? O que são os bispos? O bispo seria vou colocar entre aspas, o chefe da igreja, o cara que coordena a igreja, chama de bispo, né? A gente não tem muito essa terminologia, a gente chama de pastor, né? Pastor, tal. Aí tem o presbítero. O que são os presbíteros? Os presbíteros são aquelas pessoas que estão almejando o episcopado, estão no nível ali, estão sendo preparados para serem bispos também. Os presbíteros da casa. Então eles almejam o ministério, estão trabalhando para isso. E mais trabalho. são os que mais trabalham, né? Junto com o bispo lá.
E o diácono também trabalha muito, todos eles trabalham. Sim, todos eles Mas o trabalham. diácono ele não almeja o episcopado, ele só tem um ministério de serviço na igreja. Ele trabalha lá servindo, né? Recebe as pessoas, é a diaconia, né? Diaconia quer dizer, né? Você está junto, né? Koinonia, está junto. Diaconia é servir as pessoas, está ali, né? É o que a gente chama, a equipe de apoio, por exemplo, é a diaconia da casa. Né? Serve nas áreas, né? Tá? Então existe uma forma, né? Existem algumas características para cada uma dessas funções. Não é simplesmente chegar e convidar a pessoa, vamos fazer isso, vamos... Não. Quando a gente convida é porque a gente já está crendo naquela pessoa, já temos bom testemunho, né? Já temos ali um desejo, né? Às vezes que o próprio Senhor, às vezes nos coloca, né, no coração, chama essa pessoa, por quê? Porque a maior forma de se crescer dentro da igreja de Cristo é servindo. A gente já viu isso lá na lição onde fala o batismo no corpo, que o maior é aquele que serve. E na igreja, a maior alegria de um crente é poder servir. Servir quem? A igreja é servir os irmãos, né? Servir o reino, servir os irmãos e tal. Ok? Todos quiserem servir. É uma luta, né? É uma luta, mas temos, graças a Deus, nós temos pessoas que amam servir, né? 2 Coríntios 2, 8 e 9 e 2 Coríntios 13, versículo 10. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tenho por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Tudo bem. Então, Deus ele cuida dessa parte, né? Da disciplina. E 2 Coríntios 13, 10. Parte B. Pode ler o versículo todo. Portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruição. Paulo então diz, a minha autoridade eu vou usar para edificação e não para destruição. Mas ele tinha autoridade. Então ele também, por quê? E para que isso? Para trazer regra, né? Trazer zelo, ordem, disciplina pela obra de Deus. Não pode ser feito de qualquer coisa, de qualquer maneira. A principal tarefa do ministério apostólico então consiste em trazer salvação e construir a casa de Deus. Tá? Essa é a principal tarefa, né, desse ministério. Tá? Construir a casa de Deus. Então você construiu um templo? Não. Casa de Deus não é templo. O que é a casa de Deus? Está aqui, nós estamos na casa de Deus. Pessoas. É onde Deus habita. Deus não habita em templos, Deus habita em pessoas. Então a gente fala, a casa de Deus é o lugar onde nós estaremos, as pessoas estão reunidas. Ali é a casa onde Deus vem. A casinha favorita? Né? Tem a musiquinha? Viu? Vamos lá então? Dúvidas até aqui? Vamos então para o ministério profético? Eu sempre digo, né? Quando eu estou ministrando assim, gente, eu não sou profeta e tal, mas às vezes Deus nos usa também como profeta. Olha lá. Junto com o ministério apostólico, o ministério profético faz parte do fundamento da obra. Efésios 2:20. E zela pelo cumprimento. Então vamos lá. O que está escrito lá em Efésios 2? E outro já abre em 1 Pedro 1. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Isso. Então, o profeta, né, o que ele faz? Ele ajuda nessa edificação, né? O apóstolo traz a base e o profeta ajuda nessa, ele contribui com essa edificação. O que mais? O que diz lá em 1 Pedro 1, 10 a 12? Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam,
ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam aquelas aflições. A eles foi predito que estava ministrando, não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviado dos céus, assuntos estes que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Isso aí. Então, zela pelo cumprimento. O profeta, ele tem, o trabalho dele é o quê? Zelar pelo cumprimento do propósito dado por Deus ao apóstolo. Então o profeta, ele é o que vai dizer aqui, ó, identificar o propósito de Deus e estabelecê-lo mediante a sua mensagem. O profeta, ele zela, o profeta, ao contrário do que muitos fazem, não é de trazer condenação, não é de trazer humilhação, não é de expor ninguém. O profeta, a missão do profeta é trazer direção, trazer conserto, sabe, levar a igreja de volta para o rumo. É uma das maiores expressões de amor dentro dos 5 ministérios, é o ministério profético. Porque ele é que vai, é por aqui, é aqui, vai, aqui, esse é o caminho. O profeta, ele mostra o caminho, e muitas vezes ele sofre. O ministério profético, ele é envolvido com muita, às vezes tem muita dor, tem muita envolvido, tem muita empatia, né? O pessoal que tem envolvido, tem junto o ministério de intercessão, por exemplo, o pessoal que intercede, sofre muitas dores das pessoas, a dor da angústia, do sofrimento, do pecado, a pessoa sofre no próprio físico, no corpo. Então o ministério profético tem muito isso. Se a gente olhar os profetas, né, os livros proféticos, são livros assim muito intensos, né? Os profetas sofriam muito. E eles representavam, né, na sua própria vida aquilo que Deus estava passando no reino espiritual. Eles traziam para a terra para quê? Para que o povo se arrependesse. Então é um ministério muito intenso. Um ministério de muito amor, né? Identificar o tempo e o modo do propósito de Deus. Eclesiastes 8, né? O que diz lá? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Viu? Então, ele exorta, né, é o que está escrito aqui, ó, o ministério profético tem por objetivo trazer conserto, só que esse conserto está errado, é com S, levar ao arrependimento, exortar para falsas doutrinas, zelar pela pureza da igreja, dar orientação para edificar, não condenar. Profeta que condena é profeta que não é de Deus. Antigamente Deus, ele levantava profetas, mas não era, Deus condenava algumas gerações, condenava o povo, né? Mas assim, era uma situação específica, Jesus não tinha vindo ainda, ok? Então o povo fazia coisas terríveis, eles matavam os profetas, eles praticamente, vamos dizer assim, eles peitavam Deus, né? Eles afrontavam a presença de Deus. Deus ali, eles afrontavam, e o profeta ia lá, falava, vocês precisam parar com isso. Papapá, eles iam lá, matavam o profeta, então Deus ia lá e condenava, né? Agora hoje, depois de Jesus Cristo, Jesus que é Jesus, que se moveu no ministério profético, não condenou ninguém. Ele condenou somente uns. Ele condenou somente quem que ele condenou? Fariseus e mestres também. Que era a igreja. Exatamente. Seu povo. Ele pegou aqueles que eram da igreja, que eram para estar com ele, e esses ele condenou. Raça de víboras. Ai de vocês. Então, Jesus, ele não pegava o pecador e condenava o pecador. Ele não pegou a mulher adúltera e diz assim, eu te avisei. O único que poderia julgar não julgou, Exatamente. poderia condenar. Exatamente. Mas hoje a igreja faz isso, né? A igreja, ela se acha um tribunal, né? Nós achamos que nós somos um tribunal de justiça. Então a gente olha para uma pessoa, a pessoa está em pecado, está fraquejando, está certo que às vezes tem sem vergonha isso no meio,
mas não cabe a nós julgarmos. Eu sempre digo que nós temos que fazer a nossa parte. Jesus, ele ia caminhando, ia fazendo as coisas, ia pregando o evangelho, ele ia fazendo. As pessoas iam atrás dele. Ele não chegava apontando o dedo, ele falava, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Então ele falava, olha, vocês precisam se arrepender, todos. Né? E aí as pessoas vinham, mestre, mas isso, mestre, aquilo, papai ia lá e pregava, né? Usava muitas vezes de parábolas e tal, mas ele queria que todos fossem salvos. Ele queria mudar a situação de todos. Mas Jesus nunca condenou. O próprio Zaqueu, que era um cara todo errado, que fez um monte de coisa, ele foi lá, né? Foi almoçar na casa dele, foi comer na casa dele, o cara se arrependeu. Então Jesus, ele vem trazer o quê? Ele vem trazer redenção, ele vem trazer salvação, ele vem trazer amor. Não é ser conivente com o pecado, não é isso. Nós não podemos ser coniventes com o pecado, mas nós não fomos chamados para julgar. Nós temos que a mesma medida. Né? A pessoa que está ali, vamos dar um exemplo, a pessoa que está em adultério. Tem uma pessoa que está trabalhando na igreja e tal, descobre que ela está em adultério. Claro, não pode mais estar servindo na igreja. A gente viu ali as características. É diaconia, é um diácono. O diácono está servindo, está em pecado, é um pecado grave, né, de adultério. Ah, pastor, mas não existe pecadinho, pecadão. Claro, não existe, é tudo pecado. Mas a lei diz que tem que ser irrepreensível. Você tem que estar, né, você tem que estar irrepreensível diante de Deus, né, com a vida em dia. Se foi descoberto, se Deus revelou, está em pecado, você não vai excluir ele, né, de tudo. Você diz, ó, você tem que parar, acerta a tua vida, te arrepende. Já tivemos casos na igreja de pessoas que fizeram coisas e não se arrependeram. Alguns casos. Né? Um foi um caso de adultério, não houve arrependimento, a pessoa enganou todo mundo, contou uma mentira deslavada lá, né? Enganou inclusive o próprio ministério da igreja, e depois no final a pessoa saiu da igreja. Tudo que ela falou era mentira, foi descoberta, né? Por acaso foi descoberta, por acaso não existe acaso no reino de Deus, né? Deus, ele criou uma circunstância para que uma pessoa descobrisse lá e viesse. Então estava tudo errado que ela estava levando, né? Manipulando as pessoas da igreja com vitimismo, com uma mentira, e ela que estava errada. E ela saiu e ficou por isso mesmo, né? Não temos nada a ver. Ah, mas pastor, mas então essa pessoa agora ela é uma pecadora, uma persona não grata, é uma não sei o quê. Se ela se arrepender, é ela com Deus, nós não temos nada a ver com isso. É óbvio que pessoas que não se arrependem, pessoas que pecam e elas se tornam que ímpias, você não vai andar com ímpio. Uma pessoa que está adulterando, né, que diz, não, eu estou adulterando e não vou mudar, e não quero ser uma pessoa que estava com você, que conheceu a verdade, que foi ministrada, e ela decide por viver uma vida de pecado, ela é uma pessoa iníqua, é uma pessoa ímpia. Ela não teme a Deus. Então essa pessoa a gente não pode, né, ter comunhão. Não somos melhores que ela, mas ela fez a opção dela. Se ela resolver se arrepender, se ela disser, não, olha, eu errei, eu fraquejei, eu estava fora da casinha e tal, me perdoa, eu quero começar, Senhor, me perdoa. Tudo certo. Porque Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então tem coisas que a gente não pode aceitar. Agora tem pessoas que são escravas do pecado. Vamos pegar, por exemplo, um homossexual. Uma pessoa que na cabeça dela, ela está certa. E muitas vezes, né, e hoje, o que tem acontecido? Hoje, essa discrepância tem sido levada para um nível de verdade. A homossexualidade não é algo correto, não é algo normal. Não, isso não é normal. Eu meio que digo que é quase como se fosse uma doença. Para Deus, para mim é quase por quê? Porque é um problema no seu corpo. É uma disfunção, né? Uma disfunção sexual que a pessoa quer ter como normal. É que nem uma pessoa que fosse diabética, uma pessoa que fosse um câncer, não, isso é normal. Né? Orgulho de pessoas com câncer. Vai levar à morte. O homossexual é a mesma coisa, ele é levado à morte em Deus. Não tem diferença. É uma discrepância, é um problema, é algo que não é normal. Só que hoje se quer tratar isso, é o quê? Como é que é o nome desse negócio? Iniquidade.
Quando você pega algo que está errado e você quer tratar aquilo como algo normal, isso chama-se iniquidade. Por isso que Deus condenou muitos povos no passado, porque era um povo que praticava iniquidade. Algo que Deus abomina, algo que Deus quer errado, e o povo diz, não, isso pode. Na lei brasileira, por exemplo, a questão do adultério, o adultério não é crime. Para Deus é um crime de morte. Mas para a lei brasileira, para a nossa legislação, é algo totalmente normal. Isso é iniquidade. Tá? Então nós temos que entender essas diferenças. Então, voltando, uma pessoa que é homossexual, ela não pode ser condenada por ser homossexual, porque ela não entende muitas vezes o que ela é. Ela se acha, ela quer sobreviver com aquilo, porque ela é uma coisa que ela não tem controle, ela acha que nasceu assim, ela acha que, mas não é, porque ninguém nasce dessa forma. Eu já tive experiência, eu já coloquei Deus na parede por conta disso, em algumas situações. Tem muitos amigos e amigas que são homossexuais, pessoas maravilhosas, nada contra isso, nada. Mas, se elas tiverem a oportunidade de falar, queridos, isso aí vai dar ruim. Na visão de Deus, você está no caminho complicado. Mas Jesus pode te... Primeiro, Deus não quer que você mude, Deus quer que você se arrependa. A transformação que vai dar numa situação dessa é o Espírito Santo. À medida que você vai, eu creio que você vai se expondo a palavra, que você vai querendo mudar, é o Espírito Santo que muda você, que livra você do pecado. Porque enquanto você tenta, com as suas próprias forças, tentar se livrar dessa gosma, dessa geleca de pecado, você não consegue. Mas à medida que você vai se aproximando de Deus, que você busca em Deus, por amor a Ele, se expondo e pedindo perdão ao Senhor, isso vai automaticamente sendo removido de você. Porque Jesus, Ele nos liberta de todo o pecado. Tá? Então as pessoas, elas precisam ser, antes de tudo, amadas. Pessoas amadas. Eu tenho um sonho, os Google edita aí, de um dia nós trazemos, eu quero trazer um travesti para o Google. Travesti. Tá de mãozinha dada com isso. Pagar ele. Já vi, isso é uma coisa que tem muito tempo no meu coração. Por quê? Porque eu já vi, já conversei com pessoas a respeito, já estudei sobre isso, já orei sobre isso. E assim, essas pessoas são pessoas que lá no passado elas tiveram experiências muito ruins e hoje elas buscam uma identidade que não é verdade. Porque sempre tiram tudo delas. Uma prostituta, um travesti, são pessoas que vendem o próprio corpo. E elas buscam sustento com isso, e nessa ação elas buscam encontrar um pouco de afeto. E não encontram. Então quando você vende o seu corpo, quando você se expõe a isso, você está o quê? A pessoa pelo qual você está vendendo, ela está tirando de você a sua dignidade. Ela está tirando um pedacinho da sua alma. Porque você não representa nada para ela. Você simplesmente está gerando um prazer momentâneo e só. E não tem coisa pior do que isso. De uma pessoa não ser amada, uma pessoa não ter nesse gesto que é a relação sexual, algo tão puro, algo tão santo. Você se permitir a isso, de uma forma tão, sabe, tão medíocre, uma forma tão rasa, você não experimentar a beleza que é realmente você ter uma pessoa que te ama se relacionando com você. Então essas pessoas sempre tiram delas. Os casais que se amam tanto, que casam, que mais que se amam, e até a morte junto, pode ser. Sim, eu conheço alguns casos assim. Mas o que acontece? Na verdade, esse amor que eles vivem não é um amor genuíno. Isso é um amor de amigo. Eles forçam uma situação ali, porque isso não é natural. Não é natural. Se for pegar um casal que vive, mas a gente se ama, a gente não sei o que, eles se adaptaram àquilo e vivem num engano. Porque no fundo aquilo não fecha. A essência dela, se você fosse pegar e botar aquela pessoa assim na parede e dizer, você é feliz, você se sente realizado, porque assim, a palavra de Deus diz que a plena satisfação de uma mulher é ao lado de um homem.
E a plena satisfação de um homem é ao lado de uma mulher. Ponto. Acabou-se. Pode não viver dessa forma, mas nunca vai atingir a plena satisfação. Nunca vai poder dizer, pô, eu estou me sentindo completo agora. Nunca vai poder dizer isso. Ou feliz. Está vivendo uma situação que acha que é. Né? Está vivendo ali. Então, quem convence disso é o Espírito Santo. É que nem aquela pessoa que é viciado, né? Drogado, bêbado. Bêbado nunca diz que é bêbado. Não, eu não sou bêbado. E ele vive, né? Um morador de rua, vive na miséria, no meio da urina, no meio das fezes. Eu sou alcoólatra, quando eu quiser eu paro. Exatamente. Exatamente. Então você vê as pessoas vivendo naquela condição miserável no meio do lixo e eles dizem, eu sou feliz aqui. E ri, e parece que dá tudo. Não é. Você vai dizer que essa pessoa é feliz? Não existe. Então são condições que as pessoas se enganam, elas se adaptam àquilo, e nós temos, claro, nós temos condições, por exemplo, de mulheres, por exemplo, que sofrem abuso, que são maltratadas por seus cônjuges, né? Muito caso, muito caso. Por quê? Porque são meninas que foram rejeitadas a vida toda, e aí chegam, né, e vivem num meio hostil, num meio complicado, e elas encontram, através da relação sexual, uma resposta para a carência afetiva delas. Então o cara, por mais que bata nelas, por mais que maltrate elas, mas diz que ela é bonita, diz que ela, naquele momento, para elas, acham que isso é amor. E não tem nada de amor nisso. Porque o amor de 1 Coríntios capítulo 3 é totalmente diferente. Você entende? É porque não há um parâmetro. Então a pessoa entende isso como amor. Então ela diz, aí você vai, né? Você recebe uma denúncia. A polícia recebe denúncia de maus tratos, a mulher sendo espancada em casa por um cara, a polícia chega lá para aplicar a Lei Maria da Penha, e a mulher se joga na frente da polícia. Não, ele me ama, ela é toda quebrada, toda ensanguentada. Não, ele não fez, foi sem querer. E o cara xingando a mulher ainda. E ela morre pelo cara. Porque na vida dela, na mente dela, na concepção dela, aquilo é amor. Porque ela não conhece a Cristo. Quando a gente conhece a Jesus, que a gente se relaciona com Jesus, muda toda a nossa concepção de vida, de amor, de valores, de tudo. Entraria aquela palavra que fala assim, que aquele de quem é vencido torna-se escravo? Seria um sentimento, seria um tipo de escravidão? Isso aí? Não. Sim. 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 Uma cegueira, né? O mendigo lá, que não quer sair, ele tem até a oportunidade de sair de emprego, mas ele não quer. Não. Então é como se fosse aquela palavra de Um escravo. vencidos estão escravos. É um escravo. Ele foi vencido. É um escravo. E nós temos casos, né? Já falamos, eu e o Leco, a gente foi morar para um rapaz no batalhão, estava possesso, e o cara não queria que eu orasse por ele. Eu não vou abrir mão desse demônio. Mas essas histórias, assim, é tão interessante, essas pessoas, que a gente vê que isso começa dentro da família, né? Dentro ali do seio familiar, por exemplo, às vezes a mãe rejeita, o pai rejeita. Então, a maioria dos casos, né, são filhos rejeitados, filhos problemáticos. No meu caso foi assim. Eu criado pelos meus avós, cresci com aquela fala, né, que sua mãe abandonou, seu pai abandonou. E aquilo gerou em mim, tipo, uma revolta, uma ira mesmo. Até hoje eu tenho que controlar, sabe? Deus que me freia, assim. Aquilo ali, aos anos, era irado mesmo. Qualquer coisa eu já estava querendo brigar. Até morrido, né? Eu não tenho misericórdia, estou aqui. Muita ira, assim, no coração, sabe? A ponto de eu arquitetar, assim, desejar matar meu pai, biológico. Graças a Deus, Deus nunca deixou. De raiva, né? Que eu tinha. Eu vi ele passando, ele tinha outros filhos contra a mulher, e ele assumia os outros meninos, né? Só que eu, quando ele passava perto de mim, procurava uma oportunidade de fazer algum dano nele. De tanta ira que eu tinha. Graças a Deus. Mas isso é o quê? Isso é ser transformado. Isso é um testemunho de perdão, de transformação. Né? A verdadeira transformação também tem que matar minha mãe. Né? Então, a gente passa por processo na nossa vida e é isso que Jesus faz. O mundo, ele te coloca numa condição de escravidão. Você vai ser escravo de alguma coisa. Você é escravo da vaidade, é escravo de alguma coisa. Mas Jesus, ele quer te libertar disso e te levar para uma vida e vida em abundância.
Isso tem muito a ver com a identidade, né? Com a identidade que a gente tem em Jesus, né? Tudo a ver com a identidade. O diabo deturpa, né, a nossa identidade, que é em Jesus, e aí ele faz a gente acreditar que a gente é aquilo ali, né? E aí ele gera, né, um monte de... E que não vai conseguir mudar. Exatamente. Não vai conseguir mudar. É. Uma vez eu tive essa questão da homossexualidade, eu já entrei em conflito com isso, porque assim, eu disse, mas por quê? As pessoas estão boas, por que elas nascem assim? Que culpa elas têm se já nascem do berço já vem com essa condição, e não é verdade. Alguma coisa, a gente sabe, né, que a homossexualidade ela é espiritual, ela não é biológica. Existe a questão biológica quando há o hermafroditismo, quando há um problema patológico nos genes, onde a pessoa, né, pode escolher, nasce com uma anomalia genética e ela não sabe, mas aí é o hermafroditismo. Mas mesmo assim, uma das duas sexualidades vai aflorar nela, tanto biologicamente, né, naturalmente, como na sua mente. Ela escolhe. Ela nasceu com as duas genitálias. Fora isso, não existe. Né? Não existe gene homossexual. Não existe. Né? Então o que acontece? Essa discrepância ela é espiritual porque existe um demônio que age nessa área. Trazendo confusão, por quê? Porque ele quer trazer morte. Se a homossexualidade fosse algo bom, se fosse correto, se todo mundo resolvesse ser homossexual, a humanidade se acabaria em menos de 50 anos. Porque não há mais reprodução. Não há mais, sabe, a espécie não caminha mais da forma que é. E se você for ver o que motiva uma pessoa, né, homossexual a se estabelecer como tal, não é tanto a questão da aceitação, mas é uma questão mais egocêntrica de satisfazer um desejo dela. Porque aquilo não muda nada. Não, assim, pessoa ser homossexual não vai ajudar ninguém. Você entende? Você acha feliz? Não existe uma inclusão, não existe nada. É algo dela. Eu quero fazer tal coisa, eu quero sentir tal coisa. Ponto. Né? É o eu. Mas ela já pode fazer, ela é livre para fazer, não, mas ela quer que todo mundo seja assim. Para ela ter liberdade, para ela poder expor o seu gosto da forma. E o que geralmente eles afloram, né? As pessoas são mais, digamos, radicais. Filho, né? Eles querem aflorar isso das formas mais afrontadoras possíveis contra Deus. Por quê? Porque tem um demônio ali que age. Então eles afrontam a criação, afrontam os preceitos de Deus. Entende? Agora, se você for olhar, né, onde é que eu ia chegar aqui? Eu tinha um caso que eu ia contar, daqui a pouco eu volto aqui, vamos continuar aqui. Tinha um caso que eu ia usar como exemplo aqui, sim, lembrei. Eu estava em dúvida por conta disso, uma pessoa me procurou uma vez e disse assim, pastor, eu tenho um parente, um sobrinho, um primo, sei lá, tinha na época acho que 19 anos, e ele era homossexual. Essa pessoa que estava conversando comigo era cristã. E ela disse assim, olha, desde que ele nasceu, bebezinho, ele já era assim. Tá, continua. E, assim, a mãe dele nasceu na igreja, eles nasceram na igreja, eles vieram, desde que ele nasceu, os pais estavam na igreja e tudo mais, e pororó, e ele sempre foi assim. E agora chegou uma certa idade, ele escreveu uma carta para a mãe assim, mãe, a senhora não precisa mais passar vergonha por minha causa, eu vou acabar com a minha vida. E o garoto atentou contra a própria vida, tentou se matar. E a mãe estava desesperada, por conta disso. Por quê? Porque ele disse, eu sou assim, eu nasci assim. Fui criado na igreja, os preceitos e tal, e eu nasci assim, não tem, Deus me fez assim, não tem. E aí começou-se uma revolta contra Deus, contra a igreja. Por que isso? Se o meu filho nasceu assim, por que Deus está rejeitando? Entendeu? Aí, realmente, mas tem alguma coisa que não fecha aí. E eu comecei a orar em espírito, né, sobre aquilo assim, Deus, mas a tua palavra é verdade. Tu não pode ir contra a tua palavra. Tu não pode, sabe, isso são fatos, mas não pode ser verdade. Só que a pessoa que estava contando, uma pessoa idônea, que eu conheço, ela não ia mentir, ela não ia inventar. E ela contando, assim, com muita tristeza, né, poxa, e tal, e isso aí
o pessoal saiu da mãe, saiu da igreja e ela está confusa e destruiu a família e aquela coisa toda e papapá, porque Deus isso, Deus aquilo assim. Nisso, passa uma pessoa por trás e fala assim, tu tá falando do... eu não lembro o nome do cara, diga lá, o Joãozinho. Tu tá falando do Joãozinho, teu parente ali? É, o Joãozinho, ah, sim, eu vi aquelas fotos dele, bebezinho, né, com um vestidinho rosa. Tudo tem um gatilho. Exatamente. Quer dizer, Por isso que a gente nasceu um começa- menino, bebê, e vestiu como menina? Criança. Ah, mas só vestiu como menino. Mas o diabo, alguma coisa, não foi só isso. Alguma coisa, se chegou a legalidade. vestir como menina, o diabo usou alguma coisa para... Menina, vestidinho rosa ainda. Geralmente é casos que a mãe quer, no caso, queria menina e veio menino. E Isso. daí ela trata como. Ela começa a Na tratar verdade, a do mãe bebê. também Ou tem problema, né, gente? declara. Pelo Vocês amor de lembram Deus. da maldição? Cala a Declarou. boca. Ela pode ter declarado sobre aquele bebê, sobre o Palavra. ventre. Alguma coisa foi feita. Não, Deus não é injusto. Aconteceu isso na minha parentela há pouco tempo. Tem um primo do meu filho, né, Davi, a mesma idade dele, eu convivendo com ele na mesma casa, e eu observei que ele começava a tender a fazer coisa de mulher o tempo todo, lavar prato. Beleza, mas ele, pelo fato de ser pequenininho, mas ele estava exagerando, aí eu senti no coração de falar com a mãe dele. Só que a mãe, eu falei para minha esposa, que é irmã, eu falei, cara, eu senti no coração há muito tempo e eu deixei para lá, mas está passando, o Espírito Santo está me tirando a condição para falar. Eu tô com medo de falar, porque é filho dos outros, né? Tenho filho também. Aí eu falei para minha esposa. Não demorou acho que um mês, a mãe pegou ele vestido de noiva. Ele tinha 7 anos, mesmo na época. Aí minha esposa tinha falado antes, né? Só que, tipo assim, não levou muito consideração. Mas não demorou muito tempo, ele estava brincando muito com menina e tal. Daqui a pouco ele começou a se vestir de mulher, de noiva, e aquela coisa toda. Ela pegou ele dessa forma. E ela incentivava ele a ficar o tempo inteiro fazendo coisa de menina. Aí eu falei para ele, não, fulano, ele é homem, assim, tem que ficar em casa, tem que se envolver com os meninos ali. Uma vez ou outra, beleza, mas não é sempre aquele compromisso só com o menino ali. Aí ele aconteceu isso. É os pais. Muita coisa são os pais. Então o problema ali, gente, né? Quem tem autoridade sobre uma criança? Os pais. Não adianta. A maior parte dos casos que eu conheço, né, tiveram origem em alguma coisa, alguma relação com um parente próximo, um abuso, alguma coisa assim, que desencadeou, que deu legalidade para que a pessoa, então, ocorresse esse problema. Né, tinha um conhecido nosso, que ele era muito, assim, mas muito, como é que dizer, muito doido, assim, né? Vamos falar literalmente sem nenhum tipo de rodeira, tal, era literalmente a bicha louca, né? A bicha louca, né? Não tem, né? Falava com ele assim, a purpurina, né? Saindo do lado. Purpurinas. E assim, não, ele não tinha, se vestia meio homem, meio mulher, assim, meio esquisito. Hoje está muito pior, né? Mas assim... Hoje tu acha que não é? Hoje que não tem mais, porque assim, tem pastores que vêm conversar comigo e dizem assim... As mulheres vêm reclamar porque os homens não vai mais, né? Não dão mais o corpo. Querem saber de fazer a unha, ó. Querem saber de sobrancelha, de passar creme no corpo, e não sei o que, e não querem mais. E a mulher está em casa lá, e as mulheres vai não ver, entendeu? Sabe, é umas tendências assim. Eu estava na academia um tempo atrás. Não quer dizer que o cara não deve se cuidar, né? Mas deve se cuidar uma outra missão. Mas é que a coisa... Tomar banho, fazer a barca cheiroso, Em vez de se cuidar, em vez de se cuidar e estar com a mulher, não. Ele se cuida e está fora fazendo sei lá o quê. Né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que tomar uns 2 tiros de óleo limpo pra... Então assim... Já vai pra arma, já. Então assim, na academia entrou um rapaz lá, todo bombadão, tá todo com a cara toda maquiada. Ai, que Deus. Barba, bigode, batonzão, cílios. Tinha uma maquiagem de uma mulher
Normal. Assim, então hoje existe essa coisa, tu olha assim, e é totalmente tem um nome normal. pra isso, né? Tem um nome assim, os caras estão se... Andrógenos, né? Isso. Nem quero saber, nem quero saber. É um cara... Saber o É significado uma pessoa do- que está perdida. do movimento lá. É assim mesmo, É uma pessoa que... tristeza, né, gente? É uma pessoa que precisa de Jesus, né? Então vamos olhar assim. Essa situação, ela não é normal. O mundo diz que é normal, é o dia do orgulho gay, da parada gay. Isso não é orgulho. Isso é triste. Romanos, o livro de Romanos fala que isso é pecado, que isso é grave, que Deus abomina. Se Deus abomina, quem dirá nós? Por que Deus abomina? Deus vai abominar algo que Ele criou? É claro que não. Isso não foi dentro da criação dele, mas é algo que está errado nesse sentido. Não Porque veio. é uma opção. Não é algo que a pessoa não tem culpa. Ela opta, em algum momento dentro da ideia dela, ela entende que aquilo, ela torna aquilo uma verdade. Então ela opta por aquilo. E aí, de tanto se deixar levar por isso, ela acaba que se transforma em uma verdade e ela vira escrava. E aí que é o problema. Por isso que Paulo fala que a gente tem que vigiar e orar em todo o tempo, porque senão o pecado nos escraviza. É o pecado da droga, é o pecado da bebida, é a homossexualidade, é o adultério, é o jogo, é a mentira, tudo pode nos transformar em escravo. Tudo. A gente acha que não, mas Mas tudo. Jurerê, onde eu estava trabalhando lá, tem um rapaz no ginásio de esporte lá, tem a academia e tudo. Tem o nome dele, homem normal. E de repente ele começou a trabalhar e daí foi... Eu comecei a olhar de isso aí está estranho. E agora ele não aceita mais chamar ele pelo nome. É Alice, meu nome é Alice. Meu Deus. Ai, você chama de Aquelas Alice. unhas que dá quase meio metro ali nas mãos, de meu Deus do céu. O pior não é isso, ó. O pior é isso nas escolas com crianças de 6 e 7 anos. Que eles estão querendo inculcar Que a isso mãe na cabeça da criança. querer brigar com uma diretora porque o filho dela não quer ser chamado de João, que é o nome, ele quer ser chamado de Joana, de Aninha. Ele diz que ele é Aninha e os pais aplaudem. Não, meu filho é Aninha. Ele escolheu. Ele tem que frequentar o banheiro feminino porque ele é Aninha. E a mãe vai bater boca com a diretora. Você acredita nisso? Mas os pais que são... Né? Preso. Sem Isso. vergonha. Não, aí tem que Os estudar. pais vai bater boca com a diretora, isso me contaram. Meu pai de amor. Então, assim, gente, o problema não é as crianças, o problema são os pais. Aí eu concordo com o Google que tinha que dar uns tiros de 9mm mesmo. Né? Bem no joelho, né? Um Ah, cada tem joelho. Entendeu? um amigo meu, irmão do amigo meu, o Joãozinho, tal, ele tem um amigo dele, ele tá no 5º ano atualmente, tem um amigo dele, um amigo colega, né, que fica se pegando. Não tem nem 9 anos. Já perdeu tudo, já. E os pais lá. Fica revoltado, né? Então, assim, Cara, toma 90 aqui, ó, na cara, assim, ó. tem que atirar no joelho, em cada joelho. É, no joelho e no Vai, pé vai. também, Olha, porque vocês daí dois o aqui pé atirar, ferra tem que tudo, falar a entendeu? palavra, velho. Aqui, ó, no meio daqui, no pé e no joelho. Pronto, aí o cara fica muito feliz. Então, assim, é complicado. Né? Tá, gente? Então, assim, são pessoas, por outro lado, são pessoas que, se você olhar, são pessoas maravilhosas. As pessoas que sofrem com isso. Né? São pessoas que fazem de tudo, muitas vezes, para te ajudar. São pessoas extremamente carinhosas, né? Amáveis, carentes. Os cabeleireiros são Exatamente. Então, assim, eles são amáveis, eles são carinhosos. Eles precisam o quê? Precisam do amor de Jesus. Eles precisam encontrar o verdadeiro amor. Eles precisam encontrar a verdadeira identidade deles. E a verdadeira identidade só está em Jesus. É muito fácil a igreja chegar e condenar eles. Não, porque não sei o que é papapá. Mas levar o amor de Deus, dizer, venha como estás, expor a presença de Deus, expor a palavra e deixar que o Espírito Santo convença do pecado e da justiça e gere a transformação, esse é o mais difícil. Mas para isso precisa de pessoas corajosas, e aí entra o ministério, né, de misericórdia, o ministério pastoral, né, que tem mais essa empatia, que tem mais essa jogada de pegar, de abraçar, de recolher. Porque eu estava falando, né, que eles se sentem, as pessoas que vêm de uma prostituta, um travesti, que vendem os seus corpos,
sempre tiram deles. Como é que é uma forma, então, de você atrair eles? É te dar um presente. De você dar. Então você traz para um culto uma pessoa dessa, um travesti, por exemplo. Ele entra lá na igreja, todo mundo vai ficar olhando para ele. Você chegar, tratá-lo com carinho, dizer o quanto Jesus ama ele, o quanto sabe Deus, o quanto ele é importante para Deus. A pessoa pode ser que seja transformada na hora, pode ser que leve um processo. Eu já vi gente sendo transformada na hora. No Blumenau nós cuidamos de alguns travestis, nós tínhamos uma irmã lá, né? Que ela tinha esse chamado, ela tinha esse mistério. Ela parava no meio da BR, os travestis pedindo carona, ela ia lá, pagava, trazia, botava no carro, trazia para a igreja. E não, eu vi gente, sem brincadeira, um negão desse tamanho, um negócio desse tamanho, se jogando no chão, assim, se prostrando na frente do palco, aceitando Jesus, tirando peruca, tirando tudo. Aí eu fui chamado para ir fazer uma visita na casa. Durante o dia aquilo parece Tu não tem noção onde é que eles vivem, parece um buraco assim. Porque é a representação do que eles são. Um lugar assim, fechado, é tudo fechado, eles dormem durante o dia e saem à noite, parece vampiro. Tu não vê eles durante o dia. É muito difícil. Eles estão em casa, trancados, dormindo, sei lá, alguns estão se drogando, se preparando para de noite, porque não é fácil. Muitos têm que usar droga para poder trabalhar. Senão não aguentam. Garotas de programa se drogam, precisam se drogar. E aí, você vê, chega lá durante o dia, olha aquele ser, né? Tu olha assim, o que barbudo, meu negão, fortão, assim, barbudão, um negócio assim, uma bunda desse tamanho. Que isso? E eu peguei um passageiro ali, que eu faço Uber de vez em quando. Beleza, aí era uma mulher, Fernanda, né? No aplicativo do meu lado, do Uber, falava, é Fernanda? Aí eu falei, boa noite. Tal. Era a última viagem para casa, 11 horas da noite. Beleza, aí eu errei o caminho. Fernando, como fui falar, virou Fernando. Eu falei, gente. Só que. Eu sou Fernando. Eu falei, tá endemoniada. A mulher falando com voz grossa. Sai daí! Pai, eu vou mudar a definição. Quase meia-noite já, a última viagem que eu falei que ia pra casa, não é possível, né? Ô pai, eu vou mudar a definição, em vez de levar tiro, vai pro curso do BOP. Que nem no Tropa de Elite. Vai pro curso do BOP. Então nós temos ali Jesus no ministério profético. Lucas 13 e Lucas 24. Quem lê para nós lá? 34? 24. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir seus filhos como a galinha junta os de seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Acho que é isso aí mesmo. É isso aí. E Lucas 24, 19. Isso aí eu gosto. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Mas isso aí não é. Não, perdão, ele É Lucas. 24, Lucas perdão. 24. E ele lhes perguntou, quais? Explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aí. E alguns exemplos, né, de profetas. Poderoso. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, tem vários profetas aí. Então temos aí os ministérios, né, apostólico, profético. Lembrando, queridos, que tudo termina em Jesus. Jesus é o responsável, Tem tudo a ver né, com ele. em salvar, em julgar. E o Espírito Santo ajuda, ele que é responsável em... Meu Deus, agora fugiu a palavra. Te convencer do pecado, né? Não somos nós, a gente pode às vezes até falar, mas é o Espírito Santo que convence. Não, realmente eu sou pecador, eu preciso mudar. E nós temos que fazer o nosso papel como igreja, né, de oportunizarmos, de sermos uma porta aberta para essas pessoas que precisam de Jesus. Sempre. Sempre. Eu vejo assim, eu já experimentei isso. Pessoas que viviam do lado de lá, que experimentaram Jesus, né, mas algumas delas depois voltaram para o lado de lá, não conseguiram se manter firmes, né, porque o mundo está sempre te atraindo.
O mundo está Às vezes sempre para precisa de ir. muita oração também, né? É, muita oração. Só que a pessoa precisa querer também. Querer. Ela precisa entender, né? Se ela entende o papel dela, ela até pode cair, mas ela volta. Né? Ah não, cair, mas ela volta, porque ela entende a identidade dela. O Né? pior de tudo é que quando volta pro mundo, volta pior, muito